E aí, meus amigos, minhas amigas, tamo junto, tamo de novo com vocês. Aula 28 na sequência, então, Constituição Federal narrada, preparatórios para os concursos públicos, OAB, tudo de graça, e concursos públicos e técnicos e analistas dos tribunais. Então a gente consegue aí a sequência das nossas aulas, seguindo então do artigo 14, tá? A gente segue para vocês aqui. Vamos lá, vamos devagarinho. Vocês podem também, abrindo aí já um canal de comunicação, nos comentários que eu tenho recebido no YouTube, vocês podem também fazer essas perguntas que a gente, na medida do possível, evidentemente, às vezes pode demorar um pouco, mas a gente vai estar respondendo, tá? De preferência, deixe também o e-mail, para que às vezes a gente abra um outro canal de comunicação, até eu posso colacionar provas anteriores, comentários mais especificados do que os comentários sucintos que a gente faz no YouTube. Então, seguindo o capítulo 4 dos direitos políticos, continuação. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador do estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vejam vocês, parágrafo 7º aí, é um dos mais controvertidos, né, quando da sua confecção. Vejam só, especificamente nesse parágrafo, a gente já trouxe aí, está trazendo provas da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Os últimos exames para vocês, que caiu exatamente esse dispositivo. Então, vejam só, vamos falar bem devagarinho, para quando eu falar e discutir a provinha da OAB, vocês tirem de letra, evidentemente, né? Tirem de letra e verifiquem como isso tem caído nas provas da Ordem. Por exemplo, vejam só, a questão das inelegibilidades. Aqui nós temos a chamada reflexa, inelegibilidade reflexa, ou por vínculo de parentesco ou afinidade. Tem previsão, então, nesse dispositivo que eu estou comentando com vocês, e esse artigo torna, então, inelegíveis certos parentes desses pretensos ou candidatos, né, à eleição ou reeleição. Então, a partir desses vínculos jurídicos e sanguíneos, vamos dizer assim também, tá? O parentesco, o casamento, eu vou trazer também já para vocês um julgado do Supremo Tribunal Federal que fala que o casamento ele não pode ser colocado para blindar aí essa relação perante o TSE, né, com relação às eleições. Então vejam só, súmula 18, inclusive isso que eu estou acabando de falar, de tanto repetitivas essas questões, acabou tornando-se uma súmula vinculante do STF. Súmula vinculante 18. Vejam só, estou lendo a súmula agora, olha que interessante. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º, artigo 14. Tá? Vejam só, o que orientou, isso aqui é o julgado supremo, o que orientou a edição da súmula, que eu acabei de ler, e os recentes precedentes do STF, foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada da sociedade conjugal seja utilizada como mecanismo de burlar a norma que se refere à inelegibilidade reflexa, prevista no parágrafo 7º que nós comentamos. Portanto,
não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extinção do vínculo conjugal, né, pela morte, por exemplo, de um dos cônjuges. RE 758-461, relator ministro Teoriza Vasque, com repercussão geral, vejam só. 30 de outubro de 2014. Então vejam só, a nossa preocupação é trazer para vocês, de forma gratuita, evidentemente, aí tudo, a Constituição Federal inteira narrada e comentada com os mais recentes julgados, justamente para poder aí estar auxiliando de alguma forma aí com os nossos amigos. Nós que já passamos por isso também, pelas provas da ordem, e inclusive na minha época tinha oral também, terrível oral, né? Quem sabe eu não ligo para os meus amigos para que tenha oral de novo, tô brincando, hein? Vocês queimam aí o meu vídeo, desinscrevem-se. Mas vamos lá, na minha época tinha oral, vejam só. Então, agora tá mais fácil, né? Tranquilo, não tem oral, né? Mas vamos lá. Parágrafo 8º, galera. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. É outro parágrafo também que tem caído aí de uma certa forma, com certa frequência. Às vezes passam alguns concursos, não cai, e aí são repetitivos, né? Então vejam só. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Quais são os pressupostos? Inciso 1º, estou lendo o dispositivo. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então vejam só, são requisitos fortes, são requisitos chatinhos de serem preenchidos por se tratarem de militar. Aliás, militar, eles têm todo um tratamento jurídico, constitucional diferenciado. Eles têm, para quem não sabe, um código penal especial para eles, código penal militar, né? Para quem vai atuar, por exemplo, em alguns concursos, quem vai prestar alguns concursos, DPU, por exemplo, Defensoria Pública da União, salvo engano, não, é isso mesmo, cai nesses concursos também o direito penal militar, o direito processual penal militar. Tá? As carreiras também militares, evidentemente, os concursos da área militar também. Tá? Então, cuidado aí com os militares. Aí, volta e meia acaba sendo pedido novamente. Parágrafo 9º, na sequência, vamos lá, pessoal. Força nesse coração e vamos lá para concursos públicos de forma relaxada, tranquila, provas da OAB que vocês vão conseguir alcançar os seus objetivos. Parágrafo 9º, lei complementar, estou lendo o dispositivo, estabelecerá outros casos de inexigibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso ou exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Evidentemente que eu estou lendo para vocês o direito chinês, né? Aqui, dificilmente vocês vão verificar alguma coisa com relação à improbidade administrativa dos nossos políticos. Brincadeira à parte, vejam só que coisa, né? Já já a gente vai falar da ação penal 470, né, do mensalão, e vocês verificarão que loucura. Vejam só, OBS, foi alterada a lei, né, 6490 pela Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Sim, a Lei da Ficha Limpa, na verdade, é uma lei complementar. Lei complementar porque ela está a complementar a Constituição Federal. Continuando, parágrafo 10º, o mandato, cuidado, hein, não é mandado não, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo cai em concurso, prazos, 15 dias a partir de quando? Contados da diplomação instruída a ação, uma verdadeira ação, né, com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Ah, professor, mas aonde, se eu quiser me aprofundar nisso, aonde que está isso? Já já a gente fala, tá?
Já já a gente fala. Lei da ficha limpa e outras leis infraconstitucionais importantes, mas evidentemente eu não vou tecer comentários mais aprofundados, porque desviaria aí do nosso intuito, que é narrar a Constituição de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Evidentemente, para aqueles colegas que queiram prestar concursos mais difíceis, Magistratura Federal, Ministério Público Federal, vocês terão que se aprofundar, evidentemente, nessas legislações infraconstitucionais, que, aliás, é o que tem caído também, diga-se de passagem. Parágrafo 11, a ação de impugnação, agora já estou falando da ação específica, de impugnação de mandato, tramitará em segredo de justiça, tudo isso é dica de concurso, ó, segredo de justiça, os 15 dias, tramitará em segredo de justiça, respondeu do autor na forma da lei, se temerária, porque pode acontecer, né, para fins eleitorais, o cidadão impugna, né? Impugna, melhor dizendo, se temerária ou de manifesta má-fé. Observações nossas. Há 4 tipos aí que a doutrina rola de ações de impugnação de registro de candidatura. Tá? Vida abaixo. A IRC, ação de impugnação de registro de candidato, tá? São com fundamento a fatos ocorridos antes aí, do registro. A IGE, ação de investigação judicial eleitoral, só para vocês terem uma noção, né? Como é que funciona mais ou menos. Depois, aqueles que precisarem ou que quiserem se aprofundar, terão que dar uma olhadinha nas legislações infraconstitucionais. Então, a ação de investigação judicial eleitoral, que é um gênero, tá? Ela subdivide-se em 4, age por abuso de poder econômico, tá? Aliás, fazendo aí o link com o parágrafo que eu acabei de narrar para vocês. Vejam só, é essa ação que fala do abuso de poder econômico. A AIGE, tá? A IGE, né? É uma ação de investigação judicial eleitoral, ela é uma espécie da AIR, que é a ação de impugnação de registro de candidato, tá? Ela é uma das espécies, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, 4 tipos de ações de impugnação de registro. A AIGE é uma das espécies, então, tá? A AIGE por abuso de poder econômico, artigo 1º, inciso 1, eu falei que é da lei, né? Lei Complementar 64 de 90. A AIGE por captação ilícita de sufrágio, nós já vimos que é sufrágio, já destacamos as diferentes as palavras técnicas distintas para não haver nenhum tipo de confusão. Artigo 41 da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. AIGE por conduta vedada, artigo 73, 75, 77 dessa mesma Lei das Eleições. AIGE por captação de gasto ilícito de recursos para a campanha. Evidentemente, isso a gente não tem a ver, isso acontece na China, igual eu estava falando, né? No Zimbábue. Aqui no Brasil, dificilmente, né? Me poupem, vamos lá. Na sequência, está terminando. Artigo 15 já, 15 de 250 da Constituição Federal. Tá? Mais ou menos aí. A gente não sabe se até o final do ano vai aumentar um pouco mais. Toda hora tem essa cascata de novas normas constitucionais e infraconstitucionais. Mas não se preocupem. Aqueles que estão inscritos no nosso canal estão recebendo via videoaulas toda semana essas atualizações. Não se preocupem. É vedada, então, a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1º, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, ocasiona a perda. Olha só, no vídeo aqui, a gente colocou em azul diferenciado, ocasiona a perda. Tá? O que mais? Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Observação aqui. No caso específico aí, pessoal, dos parlamentares, estou lendo um julgado aqui, essa relação natural de suspensão dos direitos políticos e perda do cargo público não se estabelece como consequência natural. Vejam só, cuidado aqui. E a Constituição, no artigo 55, para vocês dão uma olhada, o parágrafo 2º, diz claramente que nesses casos a perda de mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta. É exatamente o momento conturbado em que o Brasil passa hoje, né? Com a questão da Lava Jato, com a questão do mensalão. É isso aqui.
É isso que vai cair no concurso de vocês. Sejam esses concursos mais sofisticados, magistratura, MPF, ou ainda os de técnica e analista dos tribunais, às vezes até para verem se vocês estão atualizados. Tá? Eles querem verificar se os candidatos estão atualizados. Vejam só, a propósito, um parênteses, no 20º concurso para a OAB, caiu o novo CPC já, viu? Você que está aí começando a prestar agora a OAB, já está caindo, pessoal. Tá? Já caiu já no último, no 20º, melhor dizendo, já caiu as perguntas aí sobre um novo Código de Processo Civil. Cuidado aí, vejam vocês. Tá? Então aqui, esse julgado, ministra presidente, hein? Não vamos falar presidenta, que a Carmen Lúcia não gosta. Estamos com ela, estamos junto, tá? A nossa ministra homenageando as mulheres, já passamos o mês de maio, mas homenageando a nossa presidente. Ela não quer que se chame presidenta, tá? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui no caso, relator do ministro, então, Carmen Lúcia, voto no Ministério Zavascki e tal, de 2014, maio de 2014. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, que mais relator ministro, a ação penal 470, né, o mensalão relator ministro Joaquim Barbosa, também em abril de 2013 nesse sentido aí. Cuidado então com essa parte da matéria, que é uma parte um pouco densa, tá? Já vai ficar mais tranquilo nossas aulas. Mas essa parte de direito eleitoral é um pouquinho densa, porque nós precisamos de subsídios mínimos para poder entender alguma coisa. Tá? Porque é um microsistema, dentro do sistema constitucional, a verdade é essa. Tá? Aliás, assim como tem que ser mesmo, né? Porque a Constituição ela tem por objetivo a nossa até muito criticada, muitos falam em colchas de retalhos, mas a verdade é evidentemente que a Constituição é feita para ser como se fosse um esqueleto, né? Fazendo uma comparação aí com o ser humano, é um esqueleto, né? É só a sustentação. Tá? Evidentemente que as leis infraconstitucionais é que deveriam estar regulando o resto. Né? Então, a essência, que é a organização dos poderes, os direitos e garantias fundamentais, poderia ser bem mais enxuta. Mas ficou assim, vamos lá. É importante que nós já saímos daquele período conturbado do regime de uma ditadura, e nós temos, graças a Deus, o artigo 5º da Constituição Federal e toda a sistemática constitucional para salvaguardar dos direitos fundamentais, o direito da dignidade da pessoa humana, princípios aí que hoje o mundo está precisando aí observar. Vamos lá. Inciso 4º, continuo a leitura do artigo 15 da Constituição Federal. Inciso 4º, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta. Lembra? Recusar, por exemplo, militar, né? Tiro de guerra. Eu tenho esse direito de recusar, tá? Vamos lá, vamos ver. Qual que é a consequência jurídica da recusa de prestação a todos impostos? Então recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Também ocasiona perda. Inciso 5º. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Lembrando que o artigo 37 é aquele que fala do sistema constitucional administrativo ou administrativo constitucional. Tá? Vai falar os princípios mais importantes do direito administrativo, legalidade, impessoalidade, moralidade, né, publicidade, eficiência, enfim. Meios e instrumentos mais conhecidos de combate aos atos de improbidade. São 2 que a doutrina indica, tá? Pode ter até mais, não tem problema. Mas são 2 que é legal levar para o concurso. Vejam só, a ação popular e a ação civil pública. A ação popular pode ser, então, proposta por qualquer cidadão. Cidadão, vocês lembram já, nós já estudamos o artigo 5º, 73. Quem é o cidadão? É o nacional do Estado, que
estar no gozo dos direitos políticos. E como que ele vai comprovar? Através da certidão eleitoral, aquele kit, e também com a cédula, né? Com a cédula eleitoral, título de eleitor. O Ministério Público pode combater também atos de improbidade administrativa? Pergunta. Não é o comum com relação à ação popular, mas através da ação civil pública ele pode sim. Contra quem? A Lei 4.717/65 é a lei da ação popular. Diz que a ação deve ser proposta contra atos de terceiros que se beneficiam ou a eles próprios. Então vejam só, atos de desonestidade administrativa, são os ímprobos, né? E a ação civil pública, quem que é o legitimado ativo? Tá? O artigo 129 do texto constitucional vai trazer a função do Ministério Público para essa finalidade, tá? Como autor da ação civil pública. Tá? Mas a ação civil pública ela admite colegitimados. Tá? Vocês podem dar uma olhadinha na Lei 7.347 de 85. Lá no artigo 5º vai trazer todo um rol de colegitimados para a ação civil pública. Tá? Por exemplo, pessoal, Ministério Público, né, que é o titular, né, Defensoria Pública, quem mais? União, as pessoas políticas, né, Distrito Federal, município, autarquias, fundações, empresas públicas. E o particular pode? As associações, desde que elas podem também, desde que legalmente constituídas há pelo menos em funcionamento há pelo menos um ano. E também exige-se um outro requisito fundamental. Qual que é, pessoal? Esse requisito é o seguinte, é a relação temática ou pertinência temática. É preciso que haja uma conexão entre o objetivo que você quer e os fins lá no estatuto que você foi criada enquanto associação. Aí sim será possível a propositura desse meio, desse instrumento. No polo passivo da ação civil pública, nos casos de improbidade administrativa, dá uma olhadinha no artigo 2º da Lei 8.429 de 92, que é a LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Ela fala em agente público. Só lembrando do professor Eli Lopes Meireles, o agente público, pessoal, é o gênero. E aí se subdividem agentes administrativos e há uma outra subdivisão, servidores públicos civis, da União, Estados, municípios, servidores públicos militares, nós temos agentes delegados das concessionárias, permissionárias, autorizatárias, dos serviços públicos, da execução. Sempre se delega a execução dos serviços públicos. Os agentes honoríficos, por exemplo, jurados, os mesários das eleições. Tá? Então essas são subdivisões aí do gênero agente público. Ah, mas parece que eu ouvi falar, pro Caldeira, parece que eu ouvi falar lá no direito penal que não é funcionário público, tá certo? Lá no Código Penal, se vocês forem dar uma olhadinha no artigo 327 do Código Penal, lá existe o conceito de funcionário público, não vai falar em servidor público. Tá? E qual que eu uso, Caldeira? Um ou outro? Depende. Se for uma prova de direito penal, peças processuais, vocês valer-se-ão do termo técnico lá do Código Penal, que é funcionário público. Tecnicamente, no sistema jurídico, administrativo e constitucional, tecnicamente, o termo correto seria servidor público, mesmo porque nós temos os estatutos, né? Vejam só, a Lei 8.112 de 90 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, os federais. Tá? Vejam só, então, uma questãozinha da OAB para vocês. Vejam só, acho que dá para ler daí, vejam só, da CESP 2008, tá? Com breves comentários. Vejam só. Prefeitos municipais. Eu vou ler inteira a questão e depois vocês assinalam mentalmente e eu vou responder, tá? Como se nós estivéssemos em sala de aula. Ok.
A linha A, podem ser reeleitos os prefeitos para até 2 períodos subsequentes ao do primeiro mandato. Será que tá certo? A linha B, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, caso desejem se candidatar à reeleição. A linha C, somente devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, se forem concorrer a outros cargos eletivos. Lembra, né, que a gente leu? A linha D, não podem ser reeleitos. Bom, resposta correta. A linha C, somente devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, se forem concorrer a outros cargos eletivos. Ipsis literis é o que está no texto constitucional. Cuidado. Aqui em vermelho, a gente comentou essa questão. Vejam só, a linha A ela está equivocada, está errada por quê? Que prefeitos municipais só podem ser eleitos para um único período subsequente. A linha B, por que a linha B está equivocada? Dessa questão específica da ordem. Está equivocada, está errada, porque os prefeitos municipais não precisam renunciar se forem candidatos à reeleição. Por quê? Lembra lá do artigo 14? Fala outros cargos. Logo para o mesmo cargo, aliás, está no nosso comentário lá, pessoal. Vejam só a importância de ouvir as nossas aulas aí para concursos públicos. A linha C, de provas da ordem. A linha C está equivocada, porque os prefeitos municipais podem sim ser eleitos para o único... está equivocada porque os prefeitos municipais podem sim ser eleitos para um único período subsequente. Eu vou voltar aqui, que eu acho que eu cometi uma gafe com vocês. Na verdade, a linha C está errada, é a única que está certa, perdão. Somente devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, se forem concorrer a outros cargos eletivos. Ipsis literis é o que está no texto constitucional. É isso. A linha D que está equivocada. Tá? Então, questão correta, a linha C. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. E a gente segue junto. Bons estudos. Vamos lá. Constituição Federal narrada, professor João Caldeira, www.abcdireitoconstitucional.com.br. Inscrevam-se.